Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos meditando as palavras belíssimas e cheias de vida, cheias de força que Jesus pronunciou no cenáculo com os seus 11 apóstolos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Agora Jesus começa a verdadeiramente explicar de onde vem esse auxílio que Ele vai nos dar para que a gente possa fazer isso, seguir o caminho que Ele é e ver o Pai. Ele fala do Espírito Santo. Então, esses 3 evangelhos que nós vimos nos últimos dias são como que uma trindade de evangelhos, no sentido que o primeiro se enfatiza Jesus como caminho, o Filho. Ontem nós enfatizamos a realidade de que nós queremos ver o Pai, por isso vamos nos aprofundando na fé em Jesus. Só que agora Jesus fala do Espírito Santo. E como ele fala do Espírito Santo? Veja, o Evangelho começa falando dos mandamentos. De repente parece que a gente voltou para o Antigo Testamento. Ou seja, que é exatamente aquilo que Jesus pede inicialmente, que Deus pede de nós. Escuta, essa coisa de importante que nós falamos, crer, aprofundar na fé e realmente conhecer para que a gente possa ver no céu, tudo isso é verdadeiro. Isso não é poesia. Mas acontece o seguinte, gente. Esse negócio tem um pré-requisito. Comece vivendo os mandamentos. Jesus diz com toda clareza: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Então, vamos começar bem de coisas concretas. Jesus, o que Ele fala para nós é belo. Podemos até dizer que, no sentido profundo da palavra, é poético. Mas não é pura poesia no sentido raso. É algo que quer transformar a nossa vida. Você precisa começar com um amor básico, um amor fundamental, que é o seguinte: você ama uma pessoa, a primeira coisa que você faz é parar de ofendê-la. Agora, este amor, ele precisa se aprofundar. Uma vez que você segue os mandamentos, aí você vai crescendo no conhecimento de Jesus. E é uma ação do Espírito Santo que faz isso. É uma ação do Espírito Santo que faz com que você se converta, comece a seguir os mandamentos, mas depois vá crescendo nisso. E Jesus, então, continua o seu diálogo com os apóstolos. Primeiro foi uma pergunta de Tomé, depois uma pergunta de Filipe, agora uma pergunta de Judas Tadeu, não o Iscariotes. E ele diz: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Então aqui a gente já começa a enxergar uma coisa. Quem não segue os mandamentos de Deus tem uma dificuldade enorme de entender Deus. Mude sua vida primeiro. As escamas caem dos olhos e você começa a enxergar. Esta é a grande realidade. Jesus se manifesta aos seus e não ao mundo. Não porque Jesus queira se esconder do mundo, mas porque o mundo se esconde de Jesus. Jesus então responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará.
e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Eis aqui esse versículo preciosíssimo que explica o mistério da inabitação. O que quer dizer isso? Inabitação. Quer dizer que Deus habita no nosso coração. Como? As pessoas têm uma visão assim, Deus está em todos os lugares, portanto Deus está no coração de todos os seres humanos, todos nós temos Deus no nosso coração. Em um certo sentido isso é verdade, mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de Deus estar no nosso coração de um jeito diferente. Deus está no nosso coração como amigo. Veja, uma pessoa que não segue os mandamentos, ou seja, que ofende a Deus constantemente, peca, Deus está no coração dela? Sim, mas não está como amigo. Porque amizade é um relacionamento. Deus ama aquela pessoa. Deus ama todos. Deus ama Judas, Deus ama Pilatos, Deus ama Herodes. Mas eu não posso dizer que Herodes é amigo de Jesus, que Pilatos é amigo de Jesus. Por quê? Porque Jesus oferece a sua amizade, mas eles ofendem Jesus, matam, destroem e não querem saber. Então, uma pessoa que vive de braços dados com o pecado, tem Deus no coração? Tem, mas não como amigo. Por quê? Porque você se comporta como inimigo. Se você está se comportando como inimigo, Deus não é seu amigo. Vai fazer o quê? Ele quer amar você, Ele quer ser seu amigo. Mas... Então, siga os mandamentos. O primeiro movimento do Espírito Santo num coração é fazer com que eu queira parar de ofender a Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber. Quer dizer o quê? Ter medo de ofender a Deus. O temor do Senhor é bem mais profundo do que isso, tá? Mas isso é uma das coisas do temor do Senhor. Ter medo de ofender a Deus, não querer ofender a Deus, é a primeira coisa, é o princípio, é o começo. Para de ofender. Uma vez que você faz isso, você busca o batismo, se confessa, está em estado de graça, aí acontece isto, a inabitação. Deus, a partir dali, começa a morar no seu coração de outro jeito. Ele está morando agora como seu amigo, porque Ele colocou no seu coração amor por Ele. Então agora tem amor dele por você e de você por Ele. Virou amizade, mesmo que seja uma amizade inicial. E então Jesus fala do Paráclito, ou seja, do Espírito Santo. O defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Será o Espírito Santo este auxílio, esta ajuda, para que estas pessoas que, movidos pela graça, pelo Espírito Santo, começam a largar os seus pecados e começam a viver a amizade com Deus, vão começar a se recordar das palavras de Jesus, aprofundá-las, crescer, ir para frente. Eis aí Judas Tadeu, como se explica que Jesus vai se manifestar aos seus amigos e não ao mundo. Porque somente amando a gente conhece. É um círculo virtuoso. Conhecendo eu amo, amo eu conheço, amando eu conheço, conhecendo eu amo mais ainda. E assim vamos crescendo. Que beleza! Sigamos então os seus mandamentos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.